Bom, nesses últimos dias eu esbarrei nessa notícia aqui, de que a oferta de energia cresce mais que o consumo e Brasil joga fora excesso. E lendo essa matéria dá pra entender em detalhes os problemas da geração de energia no Brasil nesse momento. Só que o mais interessante é que para resolver isso, talvez tenha uma solução bem curiosa. Sim, pode ser que Bitcoin possa resolver esse problema da energia no Brasil, que é algo que já está sendo implementado em outras partes do mundo, como no Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, e que envolve a mineração de Bitcoin, e que é um tema até meio controverso e difícil de entender. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, uma questão interessante é que hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, Bitcoin bateu a máxima histórica, né? Superou ali o valor de $69 mil por moeda, que tinha sido o pico de 2021. Mas enfim, então essa matéria aqui do G1 fala sobre essa questão da energia. A matéria comenta que o Brasil vive uma situação contraditória, que o país produz energia renovável em excesso, mas ainda precisa ligar usinas termoelétricas mais caras e poluentes para suprir a demanda em momentos de pico, e que o cenário tem como consequência um custo maior ao consumidor e desafios para a operação do sistema. E que no setor o termo vertimento acontece quando se abre um vertedouro, por exemplo, quando abre as águas de Itaipu, por exemplo, e não usa o recurso para gerar as turbinas. Então isso significaria deixar de usar o recurso natural para a geração de energia. É como jogar fora a capacidade de gerar. E eles ilustram aqui que a oferta de energia está muito maior do que a demanda, que até 2027 vai ser produzido 281 gigawatts de energia, enquanto a demanda vai ser de 110 gigawatts. E aqui eles comentam o que acontece com o excesso de energia que é gerado. Como não se armazena o que é gerado pelas usinas eólicas e solares, a energia dessas fontes precisa ser consumida na mesma quantidade no mesmo tempo em que é ofertada, e que é uma característica física dos sistemas elétricos. E aqui eles comentam que todos os dias existe esse desafio, e principalmente nos finais de semana, porque nos finais de semana a carga, a demanda por energia é menor, porque a atividade econômica não está funcionando na sua plenitude. E aqui talvez seja um dos pontos mais interessantes dessa matéria, de que o governo contrata a construção e manutenção das linhas de transmissão e que as usinas conectadas nesse sistema usam essas linhas para fornecer energia. Só que em alguns casos, a ONS precisa verter ou jogar fora a energia gerada, e as usinas deixam de usar os recursos naturais. E só em 2023 foram contratados 37 bilhões em linhas de transmissão. Só que isso tem um impacto na conta de luz. A construção dessas linhas aí é remunerada pela receita anual permitida, e isso vai parar na tarifa que é repassada para o consumidor. Então essa é realmente uma situação complicada. A gente tem uma oferta gigantesca de energia sendo gerada, mas a gente não tá tendo demanda, por incrível que pareça. E se a gente vê, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente consegue entender um pouco mais o que é essa variabilidade do uso de energia. Esse aqui é um gráfico mostrando aí os dias da semana, de segunda a sexta. A gente consegue ver que o pico de energia normalmente acontece à noite, e que durante a madrugada o consumo de energia cai. Porque as pessoas, quando chegam em casa, consomem mais energia, e durante a madrugada muitas indústrias não estão funcionando. Só que o fornecimento de energia elétrica tem que estar sempre pronta para uma grande demanda, para momentos de pico de consumo, senão corre o risco de grandes apagões, como aconteceu nos anos 90 aqui no Brasil. Mas o que isso tem a ver com Bitcoin, afinal? Bom, esse gráfico aqui mostra o hash rate da Bitcoin. A gente tem aqui em azul a quantidade de hash rate gerada pela rede, ou seja, a quantidade de energia que está sendo locada para a geração de hashes em Bitcoin, para resolver os puzzles matemáticos que mantêm o sistema seguro. E a gente consegue ver que aqui em 2021, essa queda aqui, foi quando o governo chinês criou várias medidas para proibirem a mineração de Bitcoin na China. E isso na época levou a queda do preço da Bitcoin, mas também levou a um outro movimento bem interessante, que foi a migração desses mineradores para outras partes do mundo, principalmente os Estados Unidos, no estado do Texas. Sim, aqui a gente consegue ver os mineradores, e o que está em primeiro lugar é o chamado de Foundry USA, com 30% da quantidade de blocos minerados. E isso até 2021, quem estava dominando essa mineração eram os mineradores chineses, mas de 2021 para cá, esses mineradores migraram para o Texas. E essa mineração agora ocorre em solo americano. E várias empresas de mineração, como a Riot, por exemplo, têm construído toda uma infraestrutura para mineração de Bitcoin nessa região, construindo lá um monte de galpão cheio de ASICs, cheio de máquinas específicas para mineração de Bitcoin, e que já estão consumindo cerca de 2% de toda a energia do estado do Texas para mineração de Bitcoin, o que é uma quantidade absurda. Só que por incrível que pareça,
Isso faz bem pro sistema elétrico. É uma coisa meio absurda de se pensar, mas no fundo isso é uma boa coisa. Pois como ali no caso do Brasil, que a gente viu naquela matéria, que existe um excesso de oferta, que a gente tá gerando energia e tendo que jogar ela fora, porque não tem uma demanda suficiente. O Texas tá resolvendo isso com a mineração de Bitcoin. Como a mineração de Bitcoin é um tipo de indústria muito diferente das outras indústrias, que não para durante a madrugada, não importa qual horário do dia, os caras estão lá com aqueles computadores ligados minerando Bitcoin. É como se existisse uma demanda fixa e constante, que não desliga de madrugada e não é afetada por sazonalidade. E que pode funcionar em qualquer região, basta existir conexão com a internet, e que vai ter sempre aquela demanda constante para manter as máquinas funcionando. Bom, só que o grande problema é se ocorrer um pico de consumo de energia por parte da população. O Texas volta e meia tem grandes tempestades de neve, o que faz com que as pessoas consumam mais energia por causa dos aquecedores, ou em outros momentos do ano vão ter picos de consumo de energia por causa dos ar-condicionados, por causa do calor excessivo. E seria uma grande sacanagem se a população precisasse usar energia e essa energia estivesse sendo alocada para minerar Bitcoin. Seria uma coisa bizarra isso. Só que no Texas existe uma legislação que fornece um incentivo para que as indústrias desliguem o seu maquinário nesses momentos de pico. Então, em momentos em que está acontecendo um grande pico de consumo de energia pela população, se esses mineradores de Bitcoin ou outras indústrias que utilizam muita energia desligarem as suas máquinas, eles ganham um desconto na próxima fatura. Eles são pagos por estarem desligando o seu maquinário. Isso para o governo ou para as empresas estatais ali que controlam o fluxo de energia acaba sendo uma grande vantagem, porque eles pagam para esses mineradores desligarem as máquinas em alguns momentos, mas eles conseguem ter ali um consumidor, um cliente, que vai ter um consumo de energia fixo praticamente, e que vai estar consumindo energia mesmo em momentos de baixa demanda. Mesmo na madrugada, essas máquinas ali vão estar minerando Bitcoin. Então é uma coisa completamente não intuitiva, né, se a gente para pra pensar. Como é que ter mineradores minerando Bitcoin, gerando hashes com números aleatórios, pode melhorar o sistema elétrico de um país? Mas é exatamente isso que acontece. Porque essa atividade acaba equilibrando essa diferença entre oferta de energia e demanda, o que é algo muito louco. Então assim, muito provavelmente o problema da energia no Brasil poderia ser resolvido com o uso de Bitcoin. Se o governo tivesse incentivado que mineradores de Bitcoin fizessem essa atividade aqui, esse tipo de problema aqui poderia estar sendo diminuído. Jogar a energia em excesso fora. Agora, muito provavelmente isso não vai acontecer, né? Duvido que em algum futuro próximo vão escolher a mineração de Bitcoin como a solução para o problema de energia no Brasil, né? Até parece que vão chegar nessa conclusão. Isso talvez aconteça, eventualmente, daqui a alguns anos, quando a geração mais nova, que está vivenciando essa tecnologia, chegue nesses cargos de decisão e que vão poder tomar a decisão certa e fazer isso acontecer. Mas provavelmente isso vai demorar algum tempo para acontecer por aqui.